Torcedor do São Paulo, chega mais aqui com as principais informações de imprensa esportiva aqui, pessoal, trazendo novidades aqui do time do coração do São Paulo, projetando já, pessoal, esse próximo jogo. Tem muitas informações aqui nesse vídeo, assista até o final que vocês vão gostar. Pessoal, não se apoia deixando seu like, link como criar dos canais oficiais na descrição do vídeo. O São Paulo fechou a fase de grupos do Paulistão, colocando fim a uma sequência de 5 jogos sem vencer e com boa atuação, fez 3-1 no São Bernardo, fora de casa, e tudo isso, dizem, se traduziu em vitamina para o técnico Luiz Ubeldia, que andava enfraquecido. Será que é verdade isso, Oscar Ulisses? A torcida estava cobrando também, estava insatisfeita, reclamando, porque torcedor é torcedor, né, Vladimir? Mas eu acho que o torcedor não se pergunta, vamos tirar o Zubeldia, vai colocar quem? Pois é. Não, o Guardiola, tá bom. Será agora? A fase não é boa. De repente, de momento dele. A fase não é muito boa. Bom, se for o Guardiola, agora ou nunca, hein? Porque... Mas acho que o Zubeldia tem experiência suficiente para... E a diretoria do São Paulo deve entender que... Enfim, é um processo do trabalho e ele está... O São Paulo está muito melhor do que teve no ano passado. Independentemente de cobranças, de ajustes que precisam ser feitos e tudo. Acho que o time está melhor. Na verdade, teve um ajuste aí, né, Arnaldo? Eu olho o São Paulo, vejo que ele mudou, lá tem 3 zagueiros e tal, sempre fica uma... 3 zagueiros é vida. 3 zagueiros é vida, Vladimir. Todo São Paulinho tem esse mantra. Não quero usar muito esse discurso para não gastar, entendeu? Não, na verdade, né, Vladimir, o Zubeldia pressionado e tal. Nesse jogo mudou a formação. Aliás, foi a formação parecida com aquela que empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. Só que dessa vez, o São Paulo não só se defendeu bem, como criou muito. O São Paulo tem várias chances, não só 3 gols, gol anulado, bola na trave, goleiro fazendo milagre. Mas foi o desenho do jogo ou foi realmente a opção tática? Não, eu acho que foram as duas coisas. A opção tática e a concentração do São Paulo no jogo, que estava faltando. Um pouco mais de empenho, um pouco mais... Você vê, né? Acabou ocasionando na lesão gravíssima do Pablo Maia, talvez, esse empenho, né? Aliás, a informação do clube hoje, né, na verdade passou por exames, vai ter que passar por cirurgia porque teve uma lesão ligamentar no tornozelo. No tornozelo, recebeu um pisão no calcanhar, teve a lesão no primeiro tempo ainda. Agora, o São Paulo, eu acho que talvez tenha encontrado nesse jogo uma ideia diferente para atuar. Estou até curioso para saber que se contra o Novo Horizontino, o Zubeldia, que foi bem, e aliás, depois da partida e antes da partida também, disse que as críticas eram... Isso no futebol brasileiro é raro, por isso que eu vou falar. As críticas ao trabalho dele nesse momento eram pertinentes, que ele era o responsável por tudo, ele estava fazendo as opções, não estava dando certo, ele escolheu os jogadores para tais partidas. Então eu achei interessante nesse momento ruim do São Paulo, os principais jogadores assumirem a bronca deles e o técnico também, sem empurrar a bola uma para o outro. Estava todo mundo devendo, técnico e jogadores. Esse jogo foi, como o Mauro falou em relação ao Palmeiras, uma obrigação. O São Paulo passar em primeiro da chave para jogar em casa contra o Novo Horizontino e tentar fazer. Aí é um pouco diferente do Palmeiras, né? O São Paulo não chega à semifinal do campeonato há algum tempo, desde que foi vice-campeão para o Palmeiras do Abel lá atrás com o Rogério Ceni. Nas 2 edições anteriores, morreu nessa fase, nas quartas de final, jogando como mandante, uma para o Água Santa e outra contra o mesmo Horizontino no ano passado, né? Vamos ver se o São Paulo consegue superar essa etapa dessa vez. Agora, ouvindo o Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, falar também, Mauro, fala em resultado, não me parece totalmente convicto, né? O que diz a sua intuição afinada? O Zubeldia, tipo assim, ele depende do resultado e tá... Você falou do Barroca agora há pouco, o time maior, de mais tradição, tem um pouco mais de pudor para tratar isso, entendeu? Mas não me parece uma coisa convicta, sabe? Eu acho que eles nunca têm convicção de nada. Vão levando e assim, de tirar o técnico é a maneira que o dirigente encontra para tirar o dele da reta também, né? Bota a culpa toda no técnico, paga a multa e vamos que vamos. E assim vai. Eu acho que é um certo exagero. O Zubeldia tem a sua responsabilidade, mas o São Paulo teve nessa sequência aí viagem, jogo fora de casa, vários jogos em poucos dias. E isso acabou custando caro. Agora venceu. Vai para uma fase, vai jogar em casa, havia o risco de jogar fora de casa, se não tivesse vencido ontem, empatasse, o Novo Horizontino vencesse, ia jogar em Novo Horizonte. Agora, reencontro ao gosto do ano passado, o Novo Horizontino eliminou o São Paulo. O jogo já é difícil, seja onde for. Né? Ele eliminou o Novo Morumbi ano passado, então... Mesmo técnico, né? Eduardo Batista. Vai reencontrar esse adversário.
fosse fora de casa, em tese seria mais complicado. Então, pelo menos manteve aí o mando de campo. O São Paulo conseguiu vencer o São Bernardo na última rodada. São Bernardo de brilhante campanha, não aspirava mais nada na última rodada, é verdade, porque já tinha a situação definida, já era o primeiro colocado do seu grupo, que tinha simplesmente o Palmeiras, tanto que vai receber o Palmeiras em casa nas quartas de final, mas o São Paulo, como é bom 3 zagueiros, né, Luiz? Dá uma segurança. Eu falei isso aqui. Tranquilidade, sem passar susto. O Beldia quer viver dias um pouco mais tranquilos ou de menos pressão. 3 zagueiros. Faz o simples. Ninguém me escutou. Não passa sufoco. São Paulo Lugano gosta de 3 zagueiros? Lugano gosta de 3 zagueiros? Lugano ama, pô. Lugano salvou a vida dele, 3 zagueiros. A bola dividida que ele podia chegar com alas diferentes, o Cedric e o Wendel jogaram bem os dois. O Wendel, inclusive, deu assistência pro segundo gol do São Paulo. O segundo gol do André Silva. André Silva ou Caleri para as quartas de final? Você quer dar? Nossa, filho. Aí você jogou o problema na minha mão aqui. Eu juro que eu ia fazer essa pergunta pro Plínio, cara. Eu juro que eu ia fazer. Eu respondo. Eu respondo também. Eu respondo também. O jogo é fase. Você tem que acreditar no jogador que tá melhor. Então, se no momento. No momento, o André tá melhor. Você tá maluco. Tá vendo? Gostei dessa discussão. Galerinho! Gosto do Caleri. E aí, Luiz? Agora você, Luiz. Mas joga quem tá melhor. Você que é o fiel da balança. Eu vou de Caleri. Eu vou de Caleri também. O Caleri não vive um momento muito legal em termos de gol, mas ele ajuda muito o time. Ele é muito útil pro time. Mas teria impacto do Caleri no banco, Plínio? Por exemplo, eu acho que não. Eu acho. Teria impacto no... Não, interno? Interno. Talvez um pouquinho. Você acha que chega nesse ponto de... Talvez um pouquinho. De o Caleri ir pro banco? Não. Acho que não. Eu apostaria todas as fichas que mas com 3 zagueiros o quarteto esquece. Não, esquece. Acabou. E talvez também seja uma solução para um time que perdeu o seu cão de guarda. Mais uma vez, o Pablo Maia se machucando com gravidade. Ele praticamente não joga a temporada passada e agora, com uma lesão ligamentar no tornozelo, pode ficar de 4 a 6 meses ausente. Desfalcaço, né, Fabinho? É muito grande esse desfalque. Para mim, o grande segredo do São Paulo, a queda do ano passado, né? Foi a lesão do Alisson e do Pablo Maia. Os dois se entendem muito bem, dá liberdade pro pessoal do meio para frente e mais do que isso, para substituí-los é mais complicado, né? O São Paulo, infelizmente, não achou essa peça. O Luiz Gustavo, em algum momento, consegue... E foi bem ano passado, mas é outro tipo de jogador. De jogo, sim. Mas os dois dão uma dinâmica muito grande. Uma pena, cara, que a gente até... escutou do Pablo Maia nessa convocação agora. O Dorival gosta muito do futebol do Pablo Maia, né? Uma pena, cara, que teve uma lesão já complicada no passado, agora mais uma cirurgia. A gente só manda um apoio para ele, um abraço aí, que possa se recuperar o mais rápido possível e que isso não possa prejudicá-lo aí na sequência da carreira dele. Seguramente torna, né, Capita, a vida do Luiz Ubeldia, que já não está tranquila, ainda mais difícil. É uma peça muito importante, vai ter que quebrar a cabeça para montar o melhor São Paulo, o time mais competitivo possível, não só nessa reta final de Campeonato Paulista, mas também no início do Brasileiro, porque o clube não tem dinheiro para contratar alguém para a posição. Essa é uma questão. E o Zubeldia, assim, com todas essas questões, né, ainda tem uma pressão do trabalho, né, da montagem do time, da produção do São Paulo. Cyber tricolor não é mole, não. É isso aí. E também acho que esse resultado torcida tem um digital impacto do muito São positivo Paulo pro São Paulo. Braba. Porque assim, difícil agradar. O São Paulo não vinha conseguindo bons resultados, e aí é bom você vencer um time que, enfim, que é o líder do grupo, né, tendo um time como o Palmeiras. Jogou bem, né? Jogou melhor do que a gente estava acompanhando em jogos anteriores. Então, acho que até para o Zubeldia, assim, a notícia do Pablo é terrível, né, com relação à lesão. Mas foi um resultado que, para o São Paulo entrar nesse momento de confrontos aí do Paulista, é um resultado importante. Parece que não, mas é um resultado importante. Num campo difícil, né? Num campo difícil jogou. São Paulo vai repetir as quartas de final do ano passado. No ano passado, São Paulo foi eliminado com o Carpini pelo Novo Horizontino nos pênaltis, aquele jogo em que o Rames Rodrigues negou-se a cobrar, a participar da decisão por pênaltis. A pergunta sobre se não sei quem já está pressionado já inicia uma pressão. É porque, de alguma forma, a gente sabe como é o modus operandi desses dirigentes, né? Isso, eles não falam, mas eles já estão pensando, a gente já sabe nos bastidores que já tem diretor pressionando. Claro, mas assim, essa porque é isso. Quando a gente fala de cultura do futebol brasileiro, é da cultura do futebol brasileiro um olhar
inicialmente para o treinador. Então, acho que, de maneira geral, ele tem razão. Depois a gente pode discutir, no ponto específico desse momento, onde faz sentido ter uma pressão, onde não faz sentido, porque são casos muito diferentes, os dos técnicos que a gente vai... O Abel Ferreira, o Zubeldia, o Mano Menezes, a gente vai achar para cada um uma visão absolutamente diferente do outro. Sim. Você acha que dá para passar todo mundo ileso por campeonato estadual? Deveria passar todo mundo ileso por campeonato estadual, Calçade? Ou a gente realmente pode olhar e falar, não, pera um pouquinho, esse aqui não dá para passar ileso não, isso aqui aconteceu isso aqui já está do ano passado, recebeu reforço, podia estar melhor. Bom, boa noite. Boa noite. A gente está falando de análises que são 40 dias de futebol, no caso do Palmeiras, 40 dias e 12 partidas. Quase um jogo, um pouquinho, 3,33 dias, como se fosse possível. Mas então, de 3 em 3 dias, né? Isso no período em que há menos tempo para se preparar, chove demais e faz calor demais. Então, assim, é o pior período para um time de futebol, é janeiro. E é quando você massacra os caras. Então, sair daí analisando é muito difícil. Porque você vai usar outros argumentos, você vai usar a história do Abel no Palmeiras. Você não vai usar o mês de janeiro do Abel. Você vai falar, desculpa, ali talvez tenha uma ponta de ironia, os torcedores do Palmeiras são sofridos. Sim. Porque ele não conhece os da Portuguesa. Você vai apresentar Eduardo Afonso para ele. Então, assim, só pode ser brincadeira. Porque sofrido é da Portuguesa. Do Palmeiras, o palmeirense é um cara super privilegiado. Há 10 anos, pelo menos. Esse não tem o que reclamar. É que ele atingiu o padrão que ele acha que vai ganhar todo dia. E aí a gente entra um pouco na loucura. O futebol, ele é muito louco aqui. Ele é um louco. Ele pega a loucura das pessoas e eleva num nível muito alto. Porque assim, você pega quem já não está batendo bem, nossa, a hora que vem o futebol, fica louco, né? Porque, cara, você cobra, nesse cenário, você cobra de um jeito, um cara que é hipercampeão, ele pode ser chato, ele pode ser rabugento, ele pode levar cartão amarelo, ele pode ser o que ele quiser. Só não pode dizer que ele não ganha títulos, ele não é campeão e que ele não é bom. Isso não dá para falar, né? Então, calma, um pouquinho de calma. Isso faz parte do... A gente ignora, a gente não consegue no Brasil. Engraçado, né? A gente tem uma história tão importante para o futebol no planeta mas a gente não consegue contribuir positivamente para o futebol no planeta hoje, porque é tudo uma loucura. Tudo é uma doença. Se trata o futebol como doença. Então, todos doentes. Você acha que é para sofrer? Porque é o seguinte, né? Palmeiras ficou a um gol aos quase 50 minutos de jogo e não está classificado. Sim. Aí seria uma tragédia. Aí o Palmeiras se classifica com gol no finalzinho do jogo. Hoje o Palmeiras é visto por muitos como favorito. E não estão errados. O Palmeiras tem possibilidades de ganhar esse título? Claro que tem. Quem tem mais do que o Palmeiras hoje? Sim. Não vejo, hoje está ali. Pode ser o São Paulo? Pode. Pode ser jogando mais? Pode. Pode ser o Corinthians? Pode. O Palmeiras, esses três estão melhores. E você não pode ignorar o Santos, que, de repente, as coisas melhoram com o Neymar melhorando o rendimento. Cara, mas é uma baita loucura, assim. E é claro que tem bons trabalhos e trabalhos ruins no meio dessa loucura. Mas se você não tomar cuidado, você só vai fortalecer os malucos e doentes, cara. Isso eu não curto. Por isso que eu torço para chegar a março, abril, rapidinho. Quer dizer, não que vai melhorar muito, mas pelo menos você sai dessa etapa. Pelo menos a relevância, né, do que acontece é maior, né? E de alguma maneira você pode dizer que justifica mais, ainda que não se justifique. Vou te dar 2 exemplos aqui de São Paulo, Vitor Berni, para você começar. Zubeldia e o Pedro Caixinha, que estão nas quartas de final, certo? Zubeldia, um trabalho que vem desde o ano passado e que começou a ser questionado, começou a ser minado e tal, etc. Encerrou a primeira fase com vitória sobre o São Bernardo. E o Caixinha, que começou um trabalho em janeiro, na 5ª rodada, alguns já estavam pedindo a cabeça do Caixinha, aí chegou o Neymar, e ele começou, não só pelo Neymar, mas ele, claro, que muda muito. Aí o Caixinha ficou bom. Aí o Caixinha ficou bom.
Não é por causa do Neymar. Eu falo do Neymar. Claro que o Neymar é importante, é fundamental, trouxe muita qualidade e uma opção fantástica para ele. Mas porque ele começou a fazer alguns encaixes e algumas coisas começaram a dar certo, independentemente do Neymar. Só que aí também ninguém enxerga isso. Aí eu te pergunto, o trabalho do Zubeldia realmente é que é um treinador que a gente pode voltar e falar, você podia estar fazendo melhor porque já vem do ano passado, e o Caixinha, você olha agora, você fala assim, não, realmente o Caixinha tem que ficar, é gênio e tal. São os extremos, sabe? A gente pode avaliar desse jeito ou não? Bom, primeiro, boa noite a você, boa noite. William, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Eu quero dar só um pitaco. Vai lá. Na questão do Abel, porque essa coisa da crítica exagerada e do elogio exagerado que o Jean citou aos técnicos, vem de muito antes do Abel. Vem de muito antes de nós nascermos. Aqui sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Mais ou menos de acordo com a qualidade dos jogadores que o técnico tem, com o período do futebol sendo mais tático ou menos tático, isso precede muito o Abel Ferreira. E, certo ou não, ele veio para cá sabendo que era assim. Ele também sabia que tinha estaduais, ele também sabia qual é a rotina de futebol brasileiro, ele também sabia que aqui ele vai poder dar menos treinos que em outros locais, né? E tem uma coisa que ele faz que me incomoda. Eu me sinto muito confortável para dizer isso, até sobre ele, do que eu me sentiria às vezes em relação a um técnico que eu tenho o hábito de criticar, porque eu defendo o Abel desde antes de ele ganhar o primeiro campeonato. A maneira como ele armou o time, a solução que ele arranjou com o River Plate jogando na Argentina, lá na partida sem público, a classificação com o River jogando melhor que o Palmeiras no jogo de volta, o título contra o Santos quando reclamaram que o time jogou pouca bola, a eliminação contra o Atlético do Atlético Mineiro quando ele montou uma retranca para jogar no Palestra Itália para poder usar o gol qualificado fora de casa. Eu defendi o Abel em tudo. Mas quando ele faz a crítica, ele fala sobre toda a imprensa. E não foi só eu que defendi ele. Tem mais gente aqui que defendeu ele também. Sim. Então, ele está sendo injusto com a gente. Né? Como nós, aqui especificamente, não somos com ele. Ou se fomos poucas vezes. Ele pode discordar, obviamente, de alguma outra coisa que eu disse, por exemplo, quando você me perguntou no domingo se havia algum erro no trabalho do Abel. Todos os trabalhos de técnico têm erros. O Guardiola, quando fez 100 pontos na Premier League, deve ter algum erro ali na formação da equipe, alguma coisa que ele fez. Só que tem 50 mil acertos, entre aspas, para cada erro. Né? E o Abel generaliza. Então, isso pessoalmente me incomoda, mas tudo bem. Faz parte e eu continuo sendo um admirador do trabalho dele. E acho que a ideia de trocá-lo no Palmeiras é assim, completamente sem nexo. Claro, não faz sentido. Sem nexo. As críticas exageradas, elas têm a ver com o jeito que se enxerga o futebol no Brasil. E provavelmente isso é muito bom para os jogadores e para os técnicos do futebol brasileiro, e mais ainda para os dirigentes, porque se dependesse de beleza de jogo taticamente bem feito, né? Se você admirar um time que marca muito bem, metade das pessoas que assistem futebol não assistiriam. Tá? Então, para que os salários continuem altos, que os empregos sejam mantidos, é bom que as pessoas sejam cardíacas quando vem o futebol aqui, porque se depender de organização e de estética de jogo, o público vai diminuir muito. Né? O futebol faz as pessoas mais racionais e sensatas, não só as que estão enlouquecendo, como você disse, perderem a cabeça muitas vezes. E isso talvez seja uma coisa positiva se não extrapolar. Sobre o Zubeldia... E o Caixinha. E o Caixinha... O trabalho do Zubeldia é um trabalho do ano passado. Chegou o Pablo Maia, que se recuperou e já machucou. Não tem outro volante. Vem o Oscar. E aí ele tem que montar um quarteto. Imagina se o Zubeldia tivesse observado ou tentado montar um time com um pouco mais de marcação, para dar mais liberdade, para 3 dos 4 jogarem. Vai para o banco. Um iria para o banco, o que tornaria o time certamente mais consistente do ponto de vista defensivo. Jogando contra equipes pequenas do estadual, com 3 jogadores desse nível, ele ganharia mais jogos do que ele ganhou. Mas imagina se o Zubeldia não tenta fazer isso. Então, ele tentou fazer isso. Né? E, por enquanto, não conseguiu. E é isso aí, pessoal. O para você, cada vez aí... com possibilidade, com chance aí de ser campeão do Campeonato Paulista aí. E você, tá confiante aí? O São Paulo, sabemos aí, pessoal, que precisa contratar vários jogadores aí. Se manifestou em questão de salário, né? O clube precisa melhorar, uma das maiores torcidas aí do Brasil, né? Só quem torce para o São Paulo, no caso, não só de São Paulo, né? Vários estados do Brasil, sabemos aí que tem torcedor do SPFC devido aí a um grande
carinho que tem aí a torcida de todo o país, né, pelo São Paulo. E o que está acontecendo é que o clube não consegue arrecadar. Aonde está o erro? Precisa corrigir para que assim aumente a possibilidade de novas contratações, né? Porque o São Paulo aí é um time gigantesco aí. Eu acredito que o Júlio Casares está deixando a desejar nesses pontos aí, principalmente, né, pessoal, contratações que não deram certo aí, como é o caso do Daniel Alves, né, o Jaime Rodrigues, que dessa forma aí precisa corrigir, né, essas decisões aí que não favoreceu o São Paulo, né, pessoal? Vamos lá. Ex-joia do São Paulo quer nova chance após demissão por dirigir bêbado no Japão, pessoal. Então aí Ademilson aí despontou com o compromisso, né? O atacante aí de uma geração que revelou Lucas Moura, né? No São Paulo, aos poucos aí se tornou a realidade ao se firmar Pionzo do São Paulo. Aos poucos aí se tornou também realidade de se firmar como titular no time comandado por Muricy Romário e que tinha Rogério Ceni e Kaká, Luiz Fabiano como grandes estrelas, pessoal. Então aí o pessoal, o Ademilson aí quer voltar para o SPFC, está em busca de oportunidade, né? E você acharia interessante? Você acha legal aí para o São Paulo? Deixa aqui sua participação. Pessoal, ficando por aqui, quero agradecer a cada um de vocês que chegou até o final do vídeo. Não nos apoie, deixando seu like. Logo estou de volta aí trazendo mais informações do São Paulo.